Então vamos lá, essa aqui, ó. Questão bem legal essa questão aqui. Questão diz o seguinte, acompanha comigo. Observe a bicicleta e a tabela trigonométrica. Aí olha só o que é que tem nessa tabela, ó. Tem os ângulos de 10 graus, 11, 12, 13, 14. Aí tem o valor do seno, tem o valor do cosseno e tem também o valor da tangente. Tem o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos que estão aí, certo? O que é que a questão diz? A questão diz o seguinte: os centros das rodas estão a uma distância PQ igual a 120 centímetros. Os centros das rodas, do centro da roda pequena até o centro da roda grande, que é o segmento PQ, tem 120 centímetros. E os raios PA e QB medem respectivamente 25 e 52 centímetros. Os raios das rodas. O raio da roda pequena, 25, o raio da roda grande, 52. A pergunta é: podemos afirmar que o ângulo AOP mede aproximadamente quanto? Como é que a gente vai fazer uma questão dessa? Vamos lá. Eu vou pegar essa figura que está aqui, tá certo? Assim como a gente fez nas outras. Vamos destacar esse triângulo pequenininho aqui. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo o quê, gente? Retângulo, não é não? Vamos destacar esse outro triângulo. Que tipo de triângulo é esse de azul? Retângulo. Então tem dois triângulos, ó. Eu tenho esse triângulo de vermelho, que é um triângulo retângulo, e tenho esse outro triângulo de azul, que também é um triângulo retângulo. E com uma vantagem. Pessoal, para esses dois triângulos existe uma coisa que é comum aos dois. O que é que dá para ver na figura que tanto serve para esse triângulo pequeno, como serve também para esse triângulo grande? O que é que serve igual? O ângulo de inclinação é o mesmo. A hipotenusa é a mesma? Não. Os catetos são iguais? Não são, mas o ângulo de inclinação é o mesmo, certo? Então legal isso aí, vamos lá. Vou pegar essa figura, que é exatamente a figura que tinha aí entre as duas rodas, e vamos começar a colocar alguns valores que a gente vai tirar do texto, esses valores, tá certo? Essa figura é aquela figura daqueles dois triângulos que eu destaquei há pouco. Vamos lá. Pessoal, esse segmento aqui, ó, de P até Q, o que é que o enunciado da questão diz que é o segmento PQ? É a distância entre os centros das rodas. O enunciado da questão disse o valor dessa distância? Disse 120 centímetros. Isso foi dado na questão. A distância entre os centros das rodas. Bota aí, 120 centímetros. O que mais? Esse segmento 25, isso aí é o raio. O raio de quê? Da roda pequena. Tem esse outro segmento 52. Esse 52 é o raio de quem? Da roda grande, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedacinho que não foi dito na questão e eu vou chamar esse pedacinho que não foi dito aí na questão de X, tá certo? Então completa a figura para mim aí. Faz assim, ó. Bota lá, 25, 52, coloca esses valores que eu estou colocando, ó. 25, 52, 120, anota, que é a distância entre os centros das rodas, e esse X, que é a distância desse ponto de saída até o centro da roda pequena, que eu não sei quanto é, mas eu estou colocando aí para poder fechar um triângulo. Beleza? Copia aí. Vamos lá, então voltando, vamos lá aqui, ó. Vou pegar aquele triângulo pequenininho. Calma, professor. Pronto, voltei. Vamos passar a marcha, pessoal, porque a gente tem que acelerar aqui. Vamos lá. Anota aí, ó. X, 120, 25, 52. Aproveita a mesma figura que tem lá. Já tem uma figurazinha, né? Aproveita essa figura que tem aí, tá bom? Vamos lá. Esse triângulo que eu estou desenhando aqui é o triângulo pequenininho que tem na figura. Vocês lembram que eu mostrei que tinha dois triângulos, um pequenininho e um grande? Isso aqui é o triângulo pequenininho. Nesse triângulo pequenininho, quais são os dois lados que estão indicados? Os dois lados que estão indicados são o cateto oposto e a hipotenusa. Pessoal, cateto oposto e hipotenusa, o que é? Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, para esse ângulo θ, eu posso dizer o seguinte, que o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é 25 e a hipotenusa é
x. Então anota isso aí para mim. Isso é para o triângulo pequenininho. Seno de θ igual a 25 sobre x. Faz só assim. Seno de θ igual a 25 sobre x. Pronto, vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou desenhar o outro triângulo, que é aquele triângulo grande. Se eu desenhar o triângulo grande, olha como é que fica o triângulo grande. Quanto é a hipotenusa agora? A hipotenusa era aquele 120 que tinha, mais o outro pedacinho que era x. Então a hipotenusa agora era o x mais 120, certo? E o cateto oposto, que é o raio grande, quanto é? 52. Pessoal, observando agora o triângulo grande, quais são os lados que a gente tem no triângulo grande? A gente tem o cateto oposto e a hipotenusa, não é não? Cateto oposto e hipotenusa, o que é? Cateto oposto e hipotenusa, o que é? É o seno. Então vamos escrever de novo, ó. O seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa, ó, 52, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é x mais 120. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? Pronto. Agora o que é que eu quero que vocês vejam? A gente desenhou lá no começo da questão dois triângulos que eu disse, o triângulo pequeno e o triângulo grande. Pessoal, para o triângulo pequeno, o que foi que a gente acabou de calcular para o triângulo pequeno? Não foi o seno do ângulo? Para o triângulo grande, o que é que eu calculei agora? O seno do ângulo. Me diga o seguinte, o triângulo pequeno e o triângulo grande tinham uma coisa que era igual para os dois. O que é que era igual para os dois? Não era o ângulo. Então o que é que eu vou fazer, ó? Do triângulo pequeno, beleza, ó, do triângulo pequeno, seno de θ é 25 sobre x. Isso foi do triângulo pequeno. Do triângulo grande, o seno de θ é 52 sobre x mais 120. Esse θ do triângulo pequeno não é o mesmo θ do triângulo grande? E agora o que é que a gente faz? Agora a gente só faz igualar, porque eu tenho a mesma informação, né? Eu tenho o seno de θ, que é 25 sobre x. E eu tenho que o seno de θ, que é o mesmo ângulo, é 52 sobre x mais 20. Então o que é que a gente faz? Vamos igualar. Igualando fica assim, ó. 25 dividido por x igual a 52 dividido por x mais 120. Pronto. O que é que eu tenho agora? Duas frações e um sinal de igual. Duas frações e um sinal de igual, vou multiplicar cruzando de novo. Se eu multiplicar cruzando, fica assim, ó. 52 vezes x, 52x, igual a 25 vezes x mais 120. Aí tem que distribuir, ó. 25 vezes x, fica 25x. E 25 vezes 120 vai dar 3.000. Joia isso? Então, duas frações e um sinal de igualdade no meio. Eu vou multiplicar cruzando. 52 vezes x, tá aí, ó, igual, e a outra multiplicação, 25 vezes x mais 120, que é 25 vezes x, 25x, e 25 vezes 120, 3.000. Pronto, faz assim agora, pega esse 25x que está do lado direito e puxa para o outro lado. Se eu puxar para cá, ele não vai trocar o sinal? Então, quanto é que é 52x menos 25x? Quanto é 52 menos 25? 27. Então, 27x igual a 3.000. 27x igual a 3.000. Significa dizer, então, que o x vai ser 3.000 dividido por 27. Só, pessoal, que 3.000 dividido por 27 não dá exato. Alexandre, dá uma conta trabalhosa, dá. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar sem fazer a conta total. Eu vou dizer que 3.000 dividido por 27, se eu dividir em cima por 3, dá 1.000. Se eu dividir embaixo por 3, vai dar 9. Então eu vou guardar isso aí, ó, que o x vale 1.000 sobre 9. Tudo bem? Anotaram isso? Então anota aí o valor do x. O x igual a 1.000 dividido por 9. Agora vamos para o final da questão. Vamos lá. Pessoal, essa informação bem aqui, ó, seno de θ igual a 25 sobre x. Vocês lembram que isso aqui foi deduzido da onde isso? Seno de θ igual a 25 sobre x. De onde é que veio isso aqui?
Veio da onde? Veio do primeiro triângulo, aquele triângulo pequenininho, não foi não? A gente começou fazendo isso aí, ó. Então lá no triângulo pequenininho eu havia escrito que o seno de θ era 25 sobre x. Por que eu tinha escrito 25 sobre x? Porque eu não sabia o valor do x, mas agora eu sei. A gente não acabou de descobrir o valor do x? Quanto é o x que a gente descobriu? 1000 dividido por 9. Então no lugar desse x eu vou botar 1000 dividido por 9. Então vai ficar assim, ó, o seno de θ igual a 25 dividido por 1000 dividido por 9. O que é isso que eu tenho? Eu tenho agora uma divisão de fração. Como é que a gente divide fração? A gente repete a primeira, que é o 25, e inverte a segunda. Se eu inverter a segunda, no lugar de 1000 sobre 9, fica o quê? Fica 9 sobre 1000. Então, divisão de fração. Repete a primeira, que é o 25, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 9 sobre 1000. Tá? Aí o que eu faço? Ó? Quanto é 25 vezes 9? 25 vezes 9 dá 225, dividido por 1000. 225 dividido por 1000. Essa divisão é legal de fazer, porque você tem um monte de zero embaixo. Como é que eu vou fazer para dividir isso aí por 1000, pessoal? É só pegar a vírgula e voltar a quantas casas? É para dividir por 1000. A tabela que está na questão não usei ainda, mas eu vou usar agora. O que foi que a gente descobriu? Esse 0,225 é o valor de quem? É o valor do seno do ângulo θ, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela, vamos lá na tabela. Pessoal, na tabela tem algum ângulo que o seno é 0,225? Tem. Qual é o ângulo que o seno é 0,225? Quanto? 13 graus. Então a resposta da questão, letra qual? Letra D de dado, 13 graus. Legal essa, né? Vejam o seguinte, é a mesma ideia da outra. Deu um pouco mais de trabalho? Deu, porque a gente teve que trabalhar com 2 triângulos. Mas qual foi a vantagem? O ângulo era o mesmo para os dois. Então se o ângulo é o mesmo que eu calculei para um, eu calculei para o outro. No final das contas só fiz igualar. Joia essa? Vamos mais. Pessoal, assim, ó, tem algumas questões aqui que a gente está pulando porque são um pouco repetitivas. Pronto. Pessoal, se aparecesse uma questão dessa na prova e não viesse a tabela, e aí? Aí, meu amor, só Deus. Só Deus, porque tem coisas que a gente não precisa saber decorado. Alexandre, mas se eu aprender bem direitinho essa tabela, você não vai aprender essa tabela. Porque essa tabela aqui só tem 5 ângulos. E cadê o seno e o cosseno e a tangente de 32 e 33 e 34? Então assim, o que é que eu preciso chegar na prova sabendo? 30, 45, 60. Porque esses o enunciado da questão não vai te dizer. Você tem que olhar o resultado e saber que ângulo é esse. Mas qualquer um outro ângulo, tirando 30, 45, 60, o enunciado da questão tem que te dar a tabela. E aí é fazer uma consulta, tá bom? Então não se preocupem que não tem perigo de cair um ângulo desse sem ter a tabela. Joia? Vamos para a próxima. Ó, como tem muitas questões com o mesmo assunto, e aqui eu tenho que ver mais conteúdo com vocês, eu já vou passar, pessoal, para lá da tabela, né? Ó, aquele ângulozinho lá da tabela que a gente marcou, 0,225. Eu vou partir para uma outra teoria. A outra teoria que a gente vai ter que passar, porque tem um monte de coisa para falar nessa aula. A outra teoria é uma relação chamada de lei dos senos. O que é que diz a lei dos senos e quando é que eu posso aplicar essa lei dos senos? Seguinte, vamos imaginar que a gente vai desenhar um triângulo. Esse triângulo que eu vou desenhar aqui, ele pode ser um triângulo, pessoal, de qualquer tipo. Pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo escaleno, pode ser um triângulo isósceles, isso pode ser um triângulo de qualquer tipo, certo? O que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, ó, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou marcar um lado, que eu não sei quem é, e vou marcar o ângulo que está oposto a ele, ó. Ó, quem é que está oposto ao A? É o alfa, né? Vou marcar um outro lado, B, e vou indicar o ângulo que está oposto a ele, que é o beta. Vou marcar o lado C
e vou indicar o ângulo que está oposto a ele, que é o θ. Então eu tenho os 3 lados e tenho os 3 ângulos do triângulo. O que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: essa teoria, pessoal, não precisa anotar. Essa teoria está na apostila de vocês. Tem exatamente esse desenho e a formulazinha que eu vou escrever agora também está na apostila. Seria interessante só vocês marcarem. Lá na apostila, deixa eu ver aqui onde é que está. Está lá na página de número 42. Só que lá na página 42 tem mais informações, que no final das contas eu estou resumindo. Resumindo a lei dos senos é isso aqui, ó. Em todo triângulo, cada um dos lados é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. O que é isso? O que é que significa proporção? Qual foi o primeiro assunto que a gente viu hoje? Razões trigonométricas. Aí eu disse para vocês o seguinte: o que é uma razão? Razão é o resultado de uma divisão. Eu posso ter várias divisões que geram o mesmo resultado, não posso? Quando você tem várias divisões que geram o mesmo resultado, você diz que esses elementos são proporcionais. Então, proporção é quando você faz uma igualdade de várias divisões que vão gerar o mesmo resultado. Então, o que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que em qualquer triângulo, cada um dos lados é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. Traduzindo é assim, ó: o A dividido pelo seno de alfa dá a mesma coisa que o B dividido pelo seno de beta, e vai dar a mesma coisa que o C dividido pelo seno de θ. Então o que é que eu estou escrevendo aí? Eu estou pegando cada lado e dividindo cada lado pelo seno do ângulo oposto. A dividido pelo seno de alfa, B dividido pelo seno de beta e C dividido pelo seno de θ, certo? Isso aqui é a lei dos senos. Então vamos lá.